Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender os pontos base do crochê. Algumas pessoas me pediram para trazer ponto a ponto. Nós vamos aprender e aproveitar para aprender a ler os gráficos, como eles vêm quando você pega um gráfico no papel para você desenvolver seu trabalho. Nós vamos aprender como ele está escrito. Normalmente a correntinha, ela vem com essa bolinha aqui, com um vácuo no meio, né? Ela vem representando a correntinha. E logo mais à frente, vocês podem ver que tem a abreviação de correntinha, que é CORR. Sempre vai vir assim, sempre que vocês encontrarem esta bolinha junto com CORR, é a abreviação da correntinha. Temos também o pontinho de mais, que é representando o ponto baixo, né? E quando vir nas abreviações, ela vai vir PB, que é ponto baixo. Nessa bolinha toda escura, nós temos o ponto baixíssimo, né? Com a abreviação de PBX. Sempre que tiver PBX, é ponto baixíssimo. O próximo é o ponto, meio ponto alto. Sempre que você vê no gráfico um Tzinho, eu fiz assim, vocês podem estar até estranhando, normalmente é um risquinho que vem no gráfico, mas eu fiz assim para maior, para vocês entenderem melhor. O ponto meio baixo, ele vem representado no gráfico com T, né? E ele é MPA, vem sempre a abreviação assim, MPA. Quando vocês verem, vocês vão identificar que é meio ponto alto. E o ponto alto? O ponto alto é um Tzinho cortado. Eu vou explicar no passo a passo por que o Tzinho é cortado, né? Ele vem só com a abreviação de PA, né? Ponto alto. Vamos lá para o passo a passo, espero que vocês gostem, desenvolvam o trabalho bem legal, aprendam, porque esse vídeo é para iniciante, para quem quer aprender o crochê do zero, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá então aprender os pontos base do crochê na prática. Nós vamos começar pelo início de tudo, que é a nossa famosa correntinha. Eu escolhi essa linha, ela é um lilás, um roxinho bem legal, na cor 6802, mas aí você vai escolher uma linha da sua preferência. Tô usando também uma agulha número 3 e vou usar uma tesoura de arremate. Esses são os nossos materiais. Vamos lá. Primeiro passo é... Janaína, nunca fiz crochê, nunca peguei numa agulha, como que eu começo, como vou fazer? Primeiro passo é o seguinte, você vai ter que tentar pegar na agulha da maneira que for melhor para você. Tem pessoas que pegam na agulha assim. Eu, particularmente, não gosto, não sei manusear essa forma. Eu pego como se estivesse pegando numa caneta. Então, para mim, é mais fácil. Para fazer a correntinha, eu enrolo 2 vezes o fio no dedo, 1, 2, e dou uma laçadinha. Faço uma laçadinha como se fosse fazer um E, na verdade. Vamos lá de novo, ó. Fazer um E minúsculo. Aqui vai ficar como se fosse um xizinho. Eu pego aqui nesse seguro, no xizinho, passo a minha agulha na laçada e vou passar, ó. A agulha vai sempre por baixo da linha, ó. E passo dentro dessa laçadinha. Mais uma vez. Passo por baixo da linha e puxo na minha laçada. Eu vou puxar aqui e já tô com o meu nozinho da minha correntinha. Olha, vocês observaram, eu já tenho o primeiro ponto da minha correntinha. Vamos lá de novo, sempre por baixo da linha.
e entra na laçada, por baixo da linha e entra na laçada. Uma coisa importante também na posição da agulha é você tá com o ganchinho sempre virado para frente, para sua frente. Ó, vira, passa por baixo da agulha e vai na laçada. Isso isso é a correntinha, tá? Isso é o inicial de qualquer crochê que você vai fazer, qualquer gráfico, fazer tapete, fazer qualquer coisa que não seja em espiral, redondo. Até dá para você fazer redondo se você fechar as correntinhas depois. Vamos lá? Treina mais por baixo da agulha, da linha e passa na laçada. Por baixo da linha e passa na laçada. Isso você vai fazendo sempre até um tamanho legal que você vê, vai treinando aí, um tamanho legal que você vê que tá bom. Ó, por baixo da agulha e na laçada. Isso nós temos a nossa correntinha. A correntinha de crochê é a base de tudo. Você vai fazer tapete, vai fazer coxa, fazer toalha de mesa, tudo começa pela correntinha, tá bom? Vamos lá. O nosso próximo ponto é o ponto baixo. Ponto baixo, normalmente a gente pega, vamos usar a mesma correntinha que nós trabalhamos para fazer, que é o início de tudo, como eu falei. Então, vamos lá no ponto baixo. Vamos fazer 2 carreirinhas de ponto baixo. Como que eu faço ponto baixo, Janaína? Vou pular esse primeiro pontinho da correntinha, vou no segundo ponto, 1, 2, e vou laçar sempre, a agulha vai por baixo da linha. Vou laçar minha agulha e de novo, dou uma laçada e passo. Aqui está meu primeiro ponto baixo. Vamos lá de novo. Pego o próximo ponto de base da correntinha, ó. Perceba que eu não pego laçada aqui no começo. Eu introduzo a agulha no próximo passo da correntinha, passo a minha agulha por baixo da linha, puxo a laçada, fico com 2 argolinhas aqui na agulha. Aí pego outra laçada e fecho as 2. Tá dando para entender? Ó. Vou lá de novo no próximo ponto de base da minha correntinha, fico com 2 laçadas e puxo de uma vez. Vamos lá. De novo, próximo ponto, pego a laçada, fico com 2 alcinhas e passo de novo. De novo, próximo ponto de base, pego a laçada, fico com 2 alcinhas, laço de novo e passo nas 2 alcinhas juntas. De novo. Vamos lá, de novo. Acho que já deu para entender, né? Pega o próximo ponto de base, fico com 2 alcinhas, laço a linha na agulha de novo e pego as 2. Vamos terminar aqui a nossa carreirinha. Aqui, cheguei no final. Chegando aqui no final, eu posso fazer de 2 formas para virar e fazer novamente mais uma carreirinha de ponto baixo. Ou eu posso virar o meu trabalho e já pegar no próximo pontinho de base, ou eu posso fazer uma correntinha e virar o meu trabalho e pegar no primeiro pontinho da base. Ó, é só seguir ponto sobre ponto, em cima de ponto. É a mesma coisa se estivesse pegando na correntinha. Pega o próximo ponto de base, fico com 2 alcinhas,
e laço e passo nas duas alcinhas. De novo, próximo ponto de base, fico com duas alcinhas, laço a linha na agulha e passo entre as duas. Deu para entender, né? Esse é o nosso ponto baixo. Vamos lá, agora vamos começar tudo de novo e vamos fazer o ponto baixíssimo. Já tenho aqui minha correntinha e nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Como que é o ponto baixíssimo? Ponto baixíssimo, nós vamos introduzir a agulha. Ó, próximo, vamos pular, igual pulamos do pontinho do ponto baixo, nós vamos pular esse primeiro ponto, vamos pegar no segundo. Vamos introduzir a agulha, veja que é igualzinho, não pego a laçada, tá bom? Nós vamos introduzir a agulha e vamos passar direto. Vamos lá mais uma vez, introduz a agulha, veja que eu não fico com duas laçadinhas, eu vou passar direto. A única laçada que eu tenho é esta daqui. Essa aqui é o ponto, a ponto da base da minha corrente. Então, eu laço o fio na agulha e passo direto. Passo o fio na agulha, na correntinha, passo o fio na agulha e venho direto. Eu não fico com duas alcinhas. Essa é a diferença do ponto baixo pro ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo, normalmente eu fico com duas voltas na agulha. Esse não, eu vou lá no próximo ponto, laço o fio na agulha e passo direto. Se eu fosse fazer o ponto baixo, nós voltaríamos, laçava, pegava o ponto de base, laçava o fio na agulha e ficaria aqui com duas alcinhas. Eu não tô fazendo ponto baixíssimo. Eu laçaria aqui de novo, ponto baixo, fazendo baixíssimo. Então, eu laçaria aqui e vinha pra cá, só que eu não tô fazendo o baixo. Vamos voltar? É só para vocês verem a diferença. Vamos voltar aqui no ponto de base, laço o fio na agulha e passa direto. Mais uma vez, passa direto, laça, pega no ponto de base, laça e passa direto. Pega no ponto de base, laça e passa direto. Vamos lá? Seguir, isso é até o final. Qualquer trabalho que você for fazer, que tiver o ponto baixíssimo, é isso que você vai trabalhar, tá bom? E aqui no nosso último pontinho da base, o nosso ponto baixíssimo. Fica como se fosse, na corrente, fica como se fosse uma correntinha mais grossa, né? Mas fica bem legal o trabalho, o acabamento. Agora nós vamos fazer o ponto meio alto. Vamos lá? Vamos lá agora para o nosso meio ponto alto. Perceba que eu já tô com a minha correntinha. Eu vou laçar a linha na agulha. Vou contar 1, 2, na terceira eu vou introduzir a minha agulha. Por que duas correntinhas ficou para trás? Porque duas correntinhas corresponde a meio ponto alto. Laço o fio novamente, perceba aqui a diferença, ó. Eu já tenho 3 alcinhas na agulha, viu? 1, 2, 3. 3 alcinhas na agulha. Eu vou laçar meu fio novamente e vou passar dentro de todas elas. Meu primeiro meio ponto alto. Vamos lá, novamente, vou no próximo ponto, ó. O ponto baixo, o ponto baixíssimo, a gente não laça na agulha.
o ponto meio alto, nós vamos laçar o fio na agulha, introduzir no próximo ponto de base e vou ficar com 3 alcinhas na agulha, novamente. Laço o fio na agulha e passo direto nos 3. Novamente, laço o meu fio na agulha, vou no próximo ponto de base, puxo, fico com 3 alcinhas, laço novamente o fio na agulha e passo no meio dos 3. Vamos lá? Mais uma vez. Passo meu fio na agulha, vou no próximo ponto de base, fico com 3 correntinhas, laço meu fio na agulha e passo nos 3. Novamente. Laço meu fio na agulha, vou no meu próximo ponto de base, passo nos 3. Ó, mais uma vez. Vamos lá, último pontinho. Laço meu fio na agulha, introduzo no ponto de base, fico com 3 correntinhas e passo de uma vez. Agora, nós vamos usar esse mesmo trabalho, vamos subir com ponto alto. Para subir com ponto alto, nós vamos estar usando um ponto baixo, nós usamos 2 correntinhas para subir, que corresponde a um meio ponto alto. Para o ponto alto, nós vamos estar usando 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. 1, 2, 3. Agora, vamos virar o nosso trabalho e vamos pegar no próximo ponto de base. Vamos laçar o fio na agulha e no nosso primeiro ponto de base, nós vamos introduzir o fio aqui na agulha, puxar. E aqui nós não passamos, ó, perceba que nós ficamos aqui com 3 argolinhas igual no meio ponto alto, mas nós não vamos passar direto por todas as 3, nós vamos passar em 2, laçar o fio na agulha novamente e passa em mais 2. Vamos lá, laço o fio na agulha, vamos lá no nosso ponto de base, laço o fio na agulha de novo, sobe, ficamos com 3 alcinhas na agulha. Vamos laçar o fio na agulha, passa por 2. Laça de novo o fio na agulha e passa por mais 2. Aqui nós temos nosso terceiro ponto alto. Vamos lá? Passa o fio na agulha. Vamos no nosso ponto de base. Ficamos com 3 alcinhas na agulha. Passamos por 2 e por mais 2. Vamos lá, ó. Nosso ponto de base. Passamos o fio na agulha. Passamos por 2 alcinhas e agora mais 2. Laço o fio na agulha novamente, vai lá no ponto de base, laço o fio na agulha, puxa, laço o fio na agulha de novo e passamos 2 alcinhas, laço o fio na agulha, mais 2 alcinhas. Laço o fio na agulha, vamos no ponto de base, ficamos com 3 alcinhas. Laço o fio na agulha, passa por 2 alcinhas, laço o fio na agulha e mais 2 alcinhas. Vamos lá? Tem mais 2 pontinhos aqui. Vamos lá no nosso pontinho de base, puxa, ficamos com 3 alcinhas, laço o fio na agulha, passa 2, laço fio na agulha, passa novamente. Olha, vou mostrar pra vocês a diferença. Você vê que aqui, esse primeiro aqui foi o meio ponto alto. Você percebe que ele é menor, porque 2 alcinhas corresponde ao meio ponto alto. E você vê que o ponto alto em si, ele é maior, porque 3 alcinhas de correntinha, 3 correntinhas corresponde ao ponto alto, que é sempre no início do trabalho que você vai trabalhar 3 correntinhas
Para virar, vai fazer sempre 3 correntinhas para virar. Perceba a diferença dos nossos pontos. Aqui foi o nosso ponto baixíssimo, o nosso meio ponto alto, desculpa, ponto baixo. E o nosso meio ponto alto tá aqui e o nosso ponto alto está aqui em cima. O início de tudo foi a nossa correntinha. Recapitulando, depois foi o ponto baixo, ponto baixíssimo, meio ponto alto e ponto alto. Os pontos base do crochê é isso, né? É basicamente isso. Se você aprender a fazer todos esses pontos, você desenvolve qualquer trabalho, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostar desse vídeo, vocês curte, compartilha, comenta. Pode comentar que eu vou responder, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu respondo. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Beijo e tchau, tchau!